Rudeus era um homem de meia-idade solitário vivendo uma vida sem valor, até que um dia ele é atropelado por um caminhão, jogado em um novo mundo como o feiticeiro mais forte do mundo com o máximo de carisma. A cena começa com um homem sendo atropelado por um caminhão. Os médicos tentam de tudo, mas ele acaba morrendo. Ele acredita que chegou ao fim de sua vida miserável. De repente, ele abre os olhos e vê uma mulher e um homem sorrindo para ele. A língua deles é totalmente diferente do japonês, e ele supõe que está em um país europeu. Ele toca seu próprio rosto e descobre que é um bebê, acabado de nascer por duas pessoas à sua frente, seus pais, Paul e Zenith Greyheart, que estão na casa dos 20 anos. Ele se sente um pouco orgulhoso porque tinha 34 anos quando morreu. Eles o chamam de Rudeus Greyheart, e fica claro que ele foi reencarnado em outro local. Com o passar do tempo, Rudeus engatinha pela casa, causando problemas para a empregada, Lilia. Ele começa a dominar o idioma e a entendê-lo. Um dia ele fica perto da janela e vê seu pai treinando com uma espada. Ele percebe que não está na Europa, mas em outro mundo completamente. Rudeus fica tão surpreso que tropeça e cai. Sua mãe corre para ver como ele está e usa magia de cura para aliviar suas dores. Rudeus finalmente entende tudo. Ele foi reencarnado em um mundo de feitiçaria e espadas. À medida que Rudeus cresce, sua curiosidade aumenta. Ele entra em um dos quartos da casa e encontra 5 livros, os únicos livros da casa. Ele começa a ler sobre magia e encantamentos. As duas maneiras de ativar magia são círculos mágicos e encantamentos, sendo o encantamento o mais popular dos dois. Rudeus tenta criar uma bola de água, mas só consegue criar uma gota. Indiferente, ele continua a praticar dia após dia, até mesmo criando gotas sem encantamentos, apenas focando sua mente. Um dia, Rudeus finalmente pega o jeito. Ele consegue fazer a gota de água voar, criando um feitiço com tamanho definido, velocidade de disparo e ativação. Ele pega um dos livros e começa a ler a invocação nele. Rudeus cria uma bola de água tão poderosa que destrói a janela, visível para todos do lado de fora. Paul e Zenith correm para o quarto para verificar Rudeus. Zenith descobre que seu filho finalmente é capaz de praticar magia. Seus pais decidem que é hora de contratar um tutor para Rudeus. Paul quer contratar um espadachim, mas Zenith insiste que ainda não é hora para isso. Logo depois, eles encontram uma tutora para Rudeus. O nome dela é Roxy. Rudeus fica surpreso quando Roxy chega. Ela ainda é uma jovem garota. Roxy também está surpresa por estar ensinando uma criança, acreditando que os pais de Rudeus estão exagerando nas capacidades do filho. Ela leva Rudeus para o quintal e o treinamento começa imediatamente. Existem apenas 3 tipos de magia: magia de ataque, magia de cura e magia de invocação, cada uma dividida em 7 níveis: iniciante, intermediário, avançado, santo, rei, imperador e ser divino. Roxy demonstra alguns encantamentos e quando chega a vez de Rudeus, ele informa que não precisa necessariamente de encantamentos. Roxy fica surpresa e comenta que Rudeus pode realmente valer a pena treinar, afinal. Rudeus cria uma bola de água que derruba uma árvore que Zenith cultivou desde o início. Roxy leva a culpa por isso. Naquela noite, eles organizam um banquete para dar as boas-vindas a Roxy em sua casa. Rudeus percebe que acabou de receber outra chance na vida, uma nova oportunidade. Rudeus está praticando suas habilidades de magia terrestre quando se lembra de como foi tratado em sua vida passada. Ele foi tratado como lixo, e isso o deixou cansado das pessoas. No entanto, isso parece um novo começo. O trauma do seu passado está lá e não o deixou. Embora já se tenham passado 6 meses desde que Roxy chegou e Rudeus tenha treinado arduamente desde então, Roxy prova ser uma boa professora, pois suas aulas têm sido divertidas para Rudeus. Ele agora pode até praticar magia de ataque intermediária sem nenhum problema. Uma noite, Rudeus pergunta a Roxy se existem espíritos e demônios neste mundo, ao que ela confirma. Na verdade, Roxy é uma demônia. Esta é a razão pela qual ela tem cabelo roxo. Existem raças demoníacas específicas conhecidas como Suped. Elas são muito perigosas e são odiadas tanto por humanos quanto por demônios. Eles cometeram crimes contra humanos e até contra a própria raça. Houve uma guerra em particular que aconteceu entre humanos e demônios há alguns séculos. Os demônios cometeram muitos crimes durante esse período. Rudeus não presta muita atenção na história, pois a vê como uma história de fantasmas usada para assustar crianças, assim como na Terra. Logo depois, Rudeus começa o treinamento de espada com seu pai. Ele ainda não tem a força como seu pai, então ainda é fraco nesse aspecto. Um dia, Rudeus vê 2 meninos brincando do lado de fora da cerca. Seu medo de pessoas se manifesta ali. Ele se esconde atrás. Roxy encontra Rudeus perto da cerca. Ela aponta para um país distante no norte, mencionando uma academia de magia lá. Rudeus, vendo Roxy como sua mentora, a respeita muito após 1 ano e meio de treinamento. Acontece que o país tem uma cultura de celebrar aniversários nas idades de 5, 10 e 15 anos. Rudeus agora tem 5 anos e uma festa é realizada para ele. Seu pai lhe dá uma espada. No entanto, Rudeus ainda é muito jovem para usá-la. Sua mãe lhe dá um livro de magia de presente de aniversário e Roxy dá a Rudeus uma varinha mágica.
Em celebração ao seu 5º aniversário naquela noite, Roxy revela que realizará o exame de graduação de Rudeus. No dia seguinte, Roxy prepara um cavalo para eles. Rudeus, que nunca saiu do recinto desde o nascimento, tem medo de sair. Ele está cauteloso com as pessoas devido a experiências passadas. Relutante em montar no cavalo, Roxy o persuade. Enquanto eles cavalgam, Rudeus descobre que os aldeões são gentis, ajudando-o a superar seu trauma passado. A dupla chega a um campo aberto e Roxy diz que chegaram ao local perfeito. O feitiço que ela quer lançar pode machucar pessoas, e essa é a razão pela qual ela precisava se afastar da aldeia. Acontece que o feitiço é uma magia de nível santo. Quando ela começa a dizer as palavras mágicas, o céu fica negro com relâmpagos e o cavalo quase é morto. Depois que ela termina, ela diz a Rudeus para tentar enquanto ela protege o cavalo. Roxy cria uma barreira protetora ao redor dela e do cavalo. Rudeus segue a liderança de Roxy, lançando um feitiço ainda mais poderoso que o dela. O céu escurece ainda mais, com chuva caindo por toda parte. Impressionada, Roxy declara que ele passou no exame final e alcançou o nível de magia aquática de santo. Mais tarde naquela noite, Roxy se prepara para partir, mas Rudeus e seus pais ficam bastante tristes com isso. A família começa a chorar e implora para Roxy ficar, mas ela diz que quer viajar pelo mundo e aprimorar suas habilidades. Rudeus está feliz por ter aprendido muito com Roxy, e como ela o ajudou a superar seu trauma de longa data. Antes de partir, Roxy dá a Rudeus um pingente para usar. À medida que Roxy se afasta da aldeia, Rudeus grita o mais alto que pode e agradece por tudo o que ela fez por ele. Logo depois, Rudeus fica mais à vontade para sair do complexo. Seus pais ficam até surpresos com a mudança repentina em seu estilo de vida. Seu pai o aconselha sobre a bondade. Ele quer que ele seja sempre gentil com todos ao seu redor. Enquanto passeia, Rudeus vê alguns caras incomodando uma criança inocente. Incapaz de ignorar a situação, ele intervém, dá um soco em um dos caras e os afugenta. Rudeus vai até a criança e descobre que ela é do mesmo grupo etário que ele. Ele simplesmente assume que a criança é um menino e começa a tratá-lo como tal. Ele tira o capuz do menino para poder lavar a sujeira do corpo dele. Rudeus descobre que o menino parece um super. No entanto, ele não parece perigoso. Ele também tem orelhas longas e o menino revela que é meio elfo. A situação familiar dele é complicada, e é por isso que ele está vagando por aí. Rudeus diz que seu pai lhe ensinou a ajudar os fracos, e é por isso que ele está ajudando o menino. Rudeus então se apresenta formalmente ao novo amigo que acabou de fazer. O menino também diz a Rudeus seu nome. Acontece que o nome do menino é Sylphie. Acontece que Sylphie nunca fez amigos no passado, então ele nem sabe o que amigos fazem juntos. Rudeus sugere que eles pratiquem encantamentos e Sylphie está disposto. Ele até parece animado ao ouvir isso. A dupla brinca junta até tarde e Rudeus volta para casa. Naquela noite, Rudeus chega em casa e encontra seu pai chateado. Paul diz que está bravo porque Rudeus bateu em uma criança. Rudeus tenta explicar as coisas para seu pai, mas Paul não está disposto a ouvir. Tudo o que ele se importa é com como Rudeus vai se desculpar. Rudeus se recusa e diz que não pode se desculpar. Paul fica bravo e bate nele. Rudeus se levanta e diz ao pai que não ajudará os fracos da próxima vez. Ele até se juntará aos homens maus para fazer o mal. Então, Paul percebe que Rudeus deve ter um bom motivo para fazer tudo isso. Paul pede desculpas e finalmente pergunta o que aconteceu naquela noite. Mais tarde, Paul conta a sua esposa que teve uma briga com Rudeus. Zenith o acalma e diz para ele encontrar uma maneira de falar com ele. Paul também está preocupado por não ter conseguido se desculpar adequadamente com seu filho. O verão chegou. Rudeus e Sylphie se tornaram mais próximos do que antes. Nos últimos 6 meses, Sylphie tem praticado suas habilidades mágicas com Rudeus. Ele melhorou consideravelmente nesse tempo. Rudeus até tenta ensiná-lo a fazer magia sem encantamentos. Embora ele consiga, ainda não é perfeito. Mais tarde naquela noite, Rudeus leva Sylphie para sua casa por causa da chuva forte. Suas roupas já estão molhadas, então Rudeus sugere que tomem um banho. Rudeus tira suas roupas e pede para Sylphie fazer o mesmo. Ele quer que eles tomem banho juntos para não pegarem um resfriado. Sylphie está relutante em tirar a roupa. Rudeus acredita que Sylphie está apenas tímida e puxa suas roupas. Rudeus leva o choque de sua vida quando percebe que Sylphie é uma menina o tempo todo. Sylphie cai chorando e Paul entra no quarto para perguntar qual é o problema. Mais tarde, Paul pergunta ao filho sobre tudo isso. Ele explica que não fazia ideia de que Sylphie é uma menina. Ela tem cabelo curto, então ele apenas presumiu que fosse um garoto. Acontece que o nome completo de Sylphie é Sylphiette. Paul diz ao filho para pedir desculpas a Sylphiette quando a vir. Rudeus vai para a sala de estar e tenta se desculpar com Sylphiette, mas só piora as coisas. Na manhã seguinte, Rudeus é visto praticando com seu pai. Seu pai percebe que Rudeus não está se esforçando ao máximo. Ele pergunta se Rudeus não se reconciliou com Sylphiette, ao que ele confirma. Paul então dá ao filho um conselho sobre como lidar com mulheres. Ele tem que mostrar a ele seu lado vulnerável. Nesse momento, Sylphiette aparece e Rudeus corre para encontrá-la. Rudeus expressa seus sentimentos e Sylphiette revela que não está zangada com Rudeus. Ela quer que eles voltem a ser como eram antes. Rudeus fica muito feliz ao ouvir isso.
e o rosto sombrio que ele estava usando desaparece imediatamente. Paul também se junta à dupla e os abraça. Logo depois, há alegria na casa, pois Rudeus está prestes a ganhar um irmãozinho ou irmãzinha. No entanto, tudo vai por água abaixo quando Lilia informa que também está grávida. Além disso, não há dúvida de que Paul é o pai do filho de Lilia. Todos na mesa ficam sombrios imediatamente quando Lilia anuncia isso. Lilia diz a Zenith que planeja partir um mês depois de ajudá-la com o parto. Zenith fica arrasada e não sabe o que fazer ou dizer. Rudeus percebe que a situação está ficando tensa e decide interferir. Ele aponta que eles estão esperando 2 bebês e deveriam estar felizes. Ele então decide culpar tudo em seu pai para que Zenith permita que Lilia fique. Rudeus planeja compensar seu pai mais tarde, mas ele não quer que Lilia vá embora. A jornada será perigosa para ela e seu filho. Rudeus consegue convencer sua mãe a permitir que Lilia fique. Mais tarde, Lilia está tendo um monólogo interno consigo mesma. Acontece que foi ela quem seduziu Paul. Ouvir o casal todas as noites a deixou vulnerável. Ela se pergunta por que Rudeus decidiu salvá-la, mesmo que ela sempre o tenha evitado. Ela decide que mudaria sua atitude em relação a Rudeus a partir daquele momento. Ela até decide que seu filho servirá a Rudeus. Logo depois, Lilia e Zenith dão à luz 2 meninas. O filho de Lilia é Aisha, enquanto o filho de Zenith é Norn. Acaba sendo um pouco estressante, já que criar 2 crianças ao mesmo tempo é bastante difícil. No entanto, Lilia muda em relação a Rudeus e começa a falar com ele com mais frequência. Durante o treinamento de esgrima, Paul menciona a escola, já que Rudeus deveria começar a estudar agora. No entanto, Paul não quer que ele vá porque tem medo de que ele possa ser intimidado pelas crianças ricas na escola. Mais tarde, Rudeus conta a Sylphiette sobre sua ideia de ir para a escola. Ela começa a chorar e implora para Rudeus não deixá-la para trás. Ela abraça Rudeus apertado enquanto implora. Rudeus não tem intenção de deixá-la em primeiro lugar, então ele dá a Sylphiette a garantia de que está lá para ela. Depois, Paul diz a Rudeus que ele tem uma carta. Ele abre a carta e descobre que é da Roxy. Já se passaram 2 anos desde que ela partiu. Ela está agora no reino de Shirone, onde está ensinando o jovem príncipe. Ela conseguiu dominar a magia de água de classe rei. Ela então aconselha Rudeus a frequentar a Universidade de Magia de Honoa, sobre a qual ela já falou. Paul está impressionado que Roxy tenha alcançado o nível de magia aquática de rei. Enquanto a família está fazendo uma refeição, Rudeus pede um favor ao pai. Ele quer que ele pague suas mensalidades na Universidade de Magia. No entanto, ele quer que Sylphiette o acompanhe, e seu pai será quem pagará por ela também. Paul então diz a Rudeus que não está pronto para deixá-lo ir para a universidade agora. Existem razões pelas quais ele não quer que ele vá. Número 1 é que Paul não terminou seu treinamento de esgrima. Em segundo lugar, Rudeus ainda é jovem, e Paul não está pronto para abandonar suas responsabilidades parentais. A terceira razão é dinheiro. Eles conseguem pagar por Rudeus, mas talvez não consigam pagar por Sylphiette. Rudeus então diz ao pai que está pronto para trabalhar para conseguir as mensalidades de Sylphiette. Rudeus diz ao pai que está pronto para trabalhar para ganhar as mensalidades de Sylphiette. Ele pede ao pai para encontrar um emprego para ele. Rudeus planeja juntar a mensalidade de Sylphiette até o momento em que seu pai decidir partir. Paul concorda com os termos do filho. O filho e o pai estão treinando no quintal quando uma pessoa besta chega em uma carruagem. Aparentemente, Paul a conhece e a chama pelo nome, Ghislaine. Acontece que Paul está enviando Rudeus com Ghislaine para garantir que seu filho não discuta para sair dessa. Paul luta com ele e o derruba. Mais tarde, Rudeus acorda e se encontra dentro da carruagem de Ghislaine. Ela diz a Rudeus que eles vão trabalhar juntos a partir de amanhã. Ghislaine entrega a Rudeus uma carta de seu pai. Os detalhes da carta dizem a Rudeus tudo o que ele precisa saber. Paul conseguiu um emprego para Rudeus como tutor de uma menina nobre de 9 anos na cidade de Hoa. Ghislaine será a treinadora e instrutora de Rudeus, como tem sido há anos. Rudeus ficará lá pelos próximos 5 anos. Ele ensinará leitura, escrita, aritmética e magia básica. Paul instrui Rudeus a não enviar cartas durante sua estadia. Ele não quer que ele entre em contato com Sylphiette ou qualquer outra pessoa. Rudeus percebe que Paul está tentando garantir que Sylphiette não dependa demais dele. Ela precisa fazer algumas coisas por conta própria. Após chegar a Hoa, Rudeus conhece o prefeito, Philip. Ele é o pai da menina que Rudeus vai ensinar. Além disso, Philip é primo de Paul. Rudeus não percebe que eles têm status nobre em sua família, enquanto Philip duvida se Rudeus será capaz de ensinar sua filha porque ela é muito teimosa e não está pronta para aprender. Ele então leva Rudeus ao quarto de sua filha. Rudeus conhece Eris, que parece violenta desde o início. Ela nem está pronta para aceitar Rudeus como seu mentor. Ela acrescenta que é mais velha que Rudeus. Rudeus acaba sendo espancado e só consegue escapar com a vida da garota estranha. Philip então pergunta a Rudeus se ele está pronto para desistir de ensinar Eris, mas ele se recusa a fazê-lo, já que Paul zombará dele se voltar para casa sem fazer seu trabalho. Rudeus então se senta e pensa em um plano para fazer Eris aceitá-lo como seu mestre. Ele conta a Philip seu plano, mas um dos servos de Philip está lá e ouve a conversa.
Naquela noite, Rudeus vai dormir e acorda em uma caixa. Rudeus não parece preocupado porque aparentemente este é o seu plano. No entanto, o ambiente está sujo quando na verdade ele mencionou um lugar limpo. Ele abre a outra caixa ao lado dele e encontra Ares dentro. Ele mostra a Ares como queimou suas amarras com magia. Nesse momento, seus captores entram na sala e espancam Ares. Rudeus acredita que os homens estão apenas seguindo seu plano e usa magia de cura para curar as feridas de Ares depois que os homens saem da sala. Rudeus sugere que eles escapem e pergunta a Ares se ela ficará quieta e obediente se ele a levar com ele. É muito difícil para Ares, mas ela não tem escolha a não ser aceitar. Eles escapam pelo lado da janela, mas seus captores estão bem cientes disso. Imediatamente ao saírem, Ares começa a agir como ela mesma novamente. Ela obedece a Rudeus assim que percebe que os sequestradores estão atrás deles novamente. Eles encontram uma carruagem que os levará de volta à Roa. Logo chegam à Roa e encontram um servo de Philip, que já tinha ouvido o plano de Rudeus. Nesse momento, os sequestradores aparecem novamente e raptam Ares. Rudeus percebe que os homens não estavam fingindo. Eles realmente pretendiam sequestrar Ares e o servo apenas aproveitou seu plano. Rudeus persegue os homens. Eles oferecem dinheiro a ele, mas ele recusa. Uma batalha feroz acontece entre eles. Rudeus consegue nocautear um dos homens com seus ataques mágicos enquanto Ares fica impressionada com a força de Rudeus. O outro inimigo usa uma técnica de arremesso de espada contra Rudeus e Rudeus não tem como desviar do ataque. Nesse momento, Ghislaine chega e salva Rudeus. Rudeus percebe que estaria morto se Ghislaine não tivesse aparecido. O servo é capturado e levado de volta ao castelo. Eles chegam ao castelo e é muito evidente que Ares está sofrendo com o trauma de ontem. Ela teria sido sequestrada e provavelmente morta se não fosse por Rudeus. No entanto, isso não significa que ela tenha mudado sua atitude rude e arrogante. Ela diz a Rudeus que o aceitou como seu tutor, e isso deixa Rudeus feliz, pois ele acabou de conseguir seu primeiro emprego. Rudeus então pergunta por que os sequestradores decidiram abduzi-lo também. Philip lhe diz que a linhagem Greyrat tem sua própria influência, tanto física quanto política. Agora é melhor garantir que ninguém fora do castelo descubra que Rudeus é da linhagem Greyrat. Enquanto eles conversam, a esposa de Philip, Hilda, entra na sala, mas ela simplesmente ignora Rudeus. Aparentemente, ela não gosta de Rudeus. Nesse momento, o pai de Philip, Saurus, entra na sala. Com a maneira como ele fala e age, ele parece ser um homem intenso. Ares deve ter puxado a ela. Saurus então pede a Rudeus para ensinar magia a Ares. Rudeus diz que quer que Ares peça a ele por si mesma. Com uma voz retumbante, Saurus chama Ares para a sala e instrui-a a pedir a Rudeus que a ensine magia. Além disso, Rudeus ensinará a ela a ler e escrever, incluindo aritmética. Um mês depois de Rudeus começar a ensinar Ares, ele percebe que ela está mais interessada em aprender magia do que o resto. Ela foge sempre que Rudeus quer ensinar-lhe coisas básicas sobre educação. Um dia, Ghislaine fala sobre como seu analfabetismo a colocou em apuros. Esta é a razão pela qual ela também decidiu aprender com Rudeus. Ares ouve isso e fica mais séria. Ela não quer passar pelo intenso sofrimento que Ghislaine passou por não saber calcular dinheiro. Além das aulas que Rudeus está dando a Ares, Ghislaine também está levando a dupla para treinar esgrima. No entanto, Ares é a melhor quando se trata de espadas. Ela sempre espanca Rudeus durante as sessões de treinamento. Ares geralmente zomba de Rudeus porque ele é fraco, mas Ghislaine vê Rudeus mais como um mago do que um espadachim. Ares continua a prestar atenção pelos próximos 2 meses até começar a se comportar de forma errática. Um dia, Rudeus percebe que Ares tem aprendido sem ter um dia de folga. Ele então sugere que tirem um dia de folga. Ares fica muito animada por causa disso. Eles decidem visitar o mercado da cidade. Rudeus caminha pelo mercado e anota a lista de preços para comparação. Ele explica a necessidade disso para Ghislaine e Ares. Ele diz que é essencial quando se trata de comprar e revender. Ele também usa esta oportunidade para testar o conhecimento de aritmética de Ghislaine e Ares. Ghislaine melhorou bem em aritmética, mas Ares ainda está longe. Rudeus vê um livro que gosta, ele não tem dinheiro para comprá-lo. Ares se oferece para comprar o livro para ele usando o dinheiro do avô dela. Rudeus recusa porque o dinheiro de Saurus não é o dinheiro de Ares. Ele diz a Ares que ela precisa ganhar seu próprio dinheiro. Ele está pronto para dizer a Philip para começar a dar à sua filha uma mesada de pelo menos uma peça de prata por mês. Isso deixa Ares muito feliz. Enquanto estão voltando para casa, Rudeus olha para o céu e vê uma fortaleza voadora. Esta é a primeira vez que ele vê isso. Ghislaine explica que a fortaleza voadora pertence ao rei dragão blindado Perúdios. Ele é um dos 3 heróis que derrotaram o Senhor Demônio Laplace. Rudeus se lembra de que já ouviu essa história antes. Esta é a história de Ninar que seu pai costuma ler para ele. Roxy também lhe contou essa história uma vez. Há rumores de que Perúdios ainda está vivo e na fortaleza. Isso cria empolgação em Rudeus e ele deseja ir à Fortaleza Voadora um dia. Mais tarde, Ares compra para Rudeus um frasco que ele queria comprar, mas não tinha dinheiro. Ela quase arranca a cabeça de Rudeus quando descobre que o frasco contém uma poção de Riz. Com o passar do tempo, Ares melhorou muito em suas habilidades de esgrima, enquanto Rudeus permanece o mesmo. Uma noite, uma serva, Edna, vem ao quarto de Rudeus para vê-lo.
Ela precisa da ajuda dele com algo. O 10º aniversário de Ares está chegando e ela precisa que Rudeus lhe dê algum tempo livre. Ares terá que se apresentar naquele dia, e no momento ela não sabe dançar. Ela precisa praticar, pois pessoas importantes estarão presentes. É muito crucial que Ares execute seus passos de dança muito bem. Rudeus concorda em dar a Ares algum tempo livre para sua aula de dança. Na verdade, Rudeus está apenas feliz por também ter algum tempo livre para si mesmo. Mais tarde, Rudeus visita a biblioteca e decide que é hora de começar a aprender línguas estrangeiras. Ele quer aprender as línguas das feras e dos demônios. Edna vem vê-lo novamente para informá-lo que Ares não está prestando atenção às suas aulas de dança. Rudeus decide encontrar Ares e ter uma conversa com ela. Rudeus encontra Ares emburrada como de costume. Ares dá um soco na cabeça de Rudeus antes mesmo de se sentar para ouvir o que ele tem a dizer. Ares reclama que é ruim em dançar e que estão tentando forçá-la a fazer isso. Rudeus consegue convencê-la de que o trabalho duro é a chave. Ela só precisa se dedicar a isso e vai pegar o jeito. Ares digere o que Rudeus lhe diz e concorda em voltar ao treinamento. Rudeus a acompanha no treinamento para que possam praticar juntos. Com o passar dos dias, Rudeus também continua com seu estudo de línguas estrangeiras. Ele até envia uma carta para Roxy. Ele também usa sua magia de terra para fazer uma pequena e bela estátua de Roxy que ele vende. Mais tarde, Rudeus recebe uma resposta de Roxy. Rudeus tinha explicado que precisava de ajuda com a língua dos demônios. Roxy consegue fazer um livro didático manuscrito para Rudeus. Isso ajudará Rudeus a pegar mais o jeito da língua. Depois de treinar tanto, Ares finalmente conhece o básico da dança. Rudeus esteve com ela durante todo o tempo em que ela estava praticando. Embora ele tenha assumido o papel de parceiro de dança nos treinos, Rudeus não poderá dançar com ela quando ela quiser realmente se apresentar. Qualquer um pode simplesmente se aproximar dela e pedir uma dança. O dia seguinte é o aniversário de Ares. E todos os convidados estão presentes. É hora da dança de Ares. Um jovem nobre se aproxima dela e pede uma dança. Tudo estava indo bem inicialmente, mas o rapaz não consegue acompanhar o ritmo de Ares e a dança falha. Todos começam a murmurar que Ares é ruim quando se trata de dançar. Rudeus percebe que Ares está prestes a se envergonhar e rapidamente entra para dançar com ela. Ele diz para ela dançar exatamente como praticaram. Ares revela que está nervosa porque seu pai e avô estão presentes. Rudeus pensa em uma ideia. Ele diz a Ares para fechar os olhos e seguir seus sinais. Com isso, a dupla consegue produzir uma dança tão excepcional que deixa a multidão aplaudindo-os. Philip fica impressionado com a maneira como Rudeus lidou com a situação de sua filha. Naquela noite, Rudeus dá a Ghislaine e Ares uma varinha mágica. Ghislaine então dá a Ares um anel como presente de aniversário. Ela diz que o anel é uma herança de família e impede que lobos malignos a ataquem enquanto dorme à noite. Mais tarde, Rudeus vê Saurus depois que ele acabou de terminar uma sessão no porão. Depois que Saurus termina, ele manda a garota que estava com ele embora e chama Rudeus para verificar algo com ele. Rudeus olha para o céu e vê algo esférico que parece um planeta à distância. Rudeus pergunta a Saurus o que é, mas ele também não tem ideia. Saurus diz que é melhor não investigar. Agora são 2 anos após o aniversário de Ares. Ela avançou em suas habilidades com a espada e pode enfrentar Ghislaine de igual para igual. Então, descobrimos que há 4 famílias principais sob as famílias Greyhair. 2 deles são Boreas e Notus. O pai de Rudeus é da família Notus, enquanto Philip é da família Boreas. O chefe da família é o irmão mais novo de Paul, e há um movimento secreto rumoroso para substituí-lo. Rudeus é um Notus e está sob a proteção dos Boreas. Ele não pode fazer uma grande festa de aniversário porque isso pode atrair atenção indesejada. Rudeus sabe que Ares e o resto estão planejando uma festa de aniversário secreta para ele. Ele já sabe disso, pois ouviu secretamente as empregadas falando sobre isso. A festa não será grande, mas terá significado, pois Rudeus está fazendo 10 anos este ano, então eles querem que seu aniversário seja especial. No seu aniversário, Ghislaine garante que Rudeus fique em seu quarto para que todos os preparativos possam ser feitos. Momentos depois, Rudeus é convidado para o salão, onde é oficialmente saudado com um feliz aniversário por todos na casa. Rudeus intencionalmente finge surpresa e começa a chorar para parecer convincente. A família de Rudeus foi convidada, mas não pode vir porque monstros têm causado problemas na região deles. Rudeus fica surpreso quando Hilda lhe diz para se casar com Ares. Hilda é arrastada para fora do salão antes que cause mais problemas com o presente de aniversário dele. Ares presenteia Rudeus com um cajado, já que ele é um mago. O cajado custa uma fortuna, fazendo Rudeus apreciar ainda mais o presente. Mais tarde naquela noite, Philip revela a Rudeus que Ares tem 2 irmãos, mas eles estão sendo criados na capital. Esta é a razão pela qual Hilda estava inicialmente o ignorando. Os próprios filhos dela não estão na casa, mas o filho de outra pessoa está. Philip então pergunta a Rudeus se ele está disposto a ajudá-lo a assumir a família Boreas. Rudeus recusa, pois não está pronto para se envolver em uma luta pelo poder. Philip até oferece Ares como suborno, mas Rudeus recusa. Depois disso, Rudeus se retira para o seu quarto. Ele fica surpreso ao encontrar Ares lá. Ares faz alguns movimentos fofos e Rudeus fica animado. Ele está prestes a seguir em frente, mas Ares o impede. Ela então diz a Rudeus que eles só podem ter algo juntos quando ele for mais velho, nos próximos 5 anos, quando ele tiver 15 anos de idade. Rudeus fica muito animado ao ouvir isso.
Na cena seguinte, vemos Paul lutando contra monstros. Sylphie dá a Lily um pingente para enviar a Rudeus como presente de aniversário. Sylphie tem estado mais próxima da família desde que Rudeus partiu. Paul chega em casa e reclama sobre a quantidade de monstros que está enfrentando agora. Nunca foi tão ruim. Em outro lugar, vemos um homem de cabelos prateados caminhando com um dragão. Com isso, podemos concluir que o Homem Desconhecido é de alguma forma poderoso. O Homem Desconhecido percebe que uma grande quantidade de mana está se reunindo em algum lugar e ele precisa investigar isso. Isso fez o céu mudar. Parece que o homem de cabelo prateado está até recebendo instruções de alguém mais poderoso do que ele. Seu chefe lhe diz para descobrir por que a mana está se reunindo, temendo que alguém esteja tentando quebrar o selo usado para conter o Senhor dos Demônios. Descobrimos que o homem de cabelo prateado se chama Almanfi. Enquanto isso, Rudeus, Ghislaine e Aerys estão tendo uma sessão de prática de magia quando Almanfi chega. Ghislaine enfrenta Almanfi, mas ele é poderoso demais para ela. Ele então revela que está sob as ordens de Lord Perujos e veio destruir a fonte da perturbação que estavam sentindo. Ghislaine consegue convencer Almanfi de que o trio não é uma ameaça para ele. Ele aceita e diz que Perujos a julgará pessoalmente mais tarde. Almanfi vai embora e, de repente, uma explosão de energia irrompe do céu. A explosão vem em direção ao trio e Ghislaine tenta escapar da explosão. Enquanto isso, Rudeus se usa como escudo para proteger Aerys. Rudeus abre os olhos e vê-se em seu corpo antigo e também está em um ambiente enevoado. Um desconhecido. Figura na forma de um homem aparece e diz a Rudeus que ele é um ser divino. Ele assegura a Rudeus que está do seu lado e pronto para apoiá-lo. O ser divino então diz a Rudeus que ele foi pego em um cataclismo de mana e foi transportado para o continente demônio. Ele informa a Rudeus que no momento em que acordar, encontrará um homem ao seu lado. Ele não deve ter medo do homem, deve confiar no homem, e eles vão ajudar um ao outro. Pouco depois, Rudeus abre os olhos e percebe que agora está em seu novo corpo, e tudo é como o ser divino disse. Ele vê Aerys ao seu lado, e quando olha para a frente, vê uma pessoa com aparência super olhando diretamente para ele. Rudeus inicialmente fica assustado, mas ele reúne coragem e fala com o homem-demônio usando a língua dos demônios. O Super revela que ele e Aerys caíram do céu. Ele sabe que crianças humanas são frágeis, então fez uma fogueira para eles e decidiu cuidar deles. Rudeus pergunta se ele encontrou uma mulher fera, mas ele diz que não. O Super fica surpreso que Rudeus não tem medo dele. A dupla se apresenta, e descobrimos que o nome do Super é Ruijerd. Eles estão no interior do continente demônio no momento, mas Ruijerd está disposto a escoltá-los de volta ao continente central. Ele diz que a reputação do Super foi danificada além do reparo, mas não se importa. Ele ainda não terminou de dizer isso quando Aerys acorda e começa a gritar ao ver Ruijerd. Ruijerd não se ofende, porque essa é uma reação normal das pessoas quando veem um Super. Rudeus consegue acalmar Aerys e explicar as coisas para ela. Ela finalmente acalma os nervos e fica furiosa com a forma como as pessoas pintaram os Supers como demônios maus. Na manhã seguinte, o trio começa sua aventura para retornar ao continente central. Ruijerd cuida de qualquer monstro em seu caminho. Ele revela que o cristal em sua testa serve como um terceiro olho para ele. Ele consegue ver inimigos antes mesmo de se aproximarem dele. Logo, eles chegam a uma aldeia demoníaca onde reside a tribo Megúrdia. O guarda inicialmente se recusa a permitir que as crianças humanas entrem. Ruijerd o pressiona, e ele é forçado a chamar o chefe da aldeia. O chefe, Rock, chega e fica surpreso que Rudeus consegue conversar na língua dos demônios. Uma das pessoas que seguiu o chefe vê o pingente de Rudeus e pergunta onde ele o conseguiu. Ele revela que seu mestre lhe deu. Ele lhes diz que o nome de sua mestra é Roxy. O homem ouve isso e grita que Roxy é sua filha, e que esta é a cidade natal dela. Eles permitem que o trio entre na aldeia, e eles são cuidados. O chefe da aldeia pergunta como eles pretendem voltar para casa, e Ruijerd diz que os acompanhará. Naquela noite, Ruijerd decide contar a Rudeus a história por trás da difamação da tribo Supert. Ele diz que Laplace foi responsável pelo que aconteceu com eles durante a guerra. Laplace mostrou sua força, e isso fez a tribo Super decidir lutar por ele. Ele fez novas lanças para a tribo e disse-lhes para descartarem as antigas. As lanças eram poderosas, mas, sem que soubessem, estavam amaldiçoadas. Antes que percebessem, começaram a agir de forma errática. Eles mataram inimigos e aliados igualmente. Até mesmo seus próprios familiares morreram em suas mãos. O filho de Ruijerd conseguiu quebrar a maldição do pai, mas ele também morreu. Ruijerd está vivo desde então e prometeu limpar o nome dos Superds. Rudeus percebe que Ruijerd está sozinho há mais de 400 anos. Rudeus então assegura a Ruijerd que também o ajudará onde e da maneira que puder. Na manhã seguinte, Rudeus encontra a mãe de Roxy, Recaí, antes de deixar a aldeia. Eles dão uma espada a Aerys, e ela agradece pela gentileza. Enquanto continuam sua jornada, Aerys está animada e não se contém ao matar monstros. Logo chegam a um posto de controle, e o trio sabe que não deve revelar a identidade de Ruijerd. Rudeus decide tingir o cabelo de Ruijerd de verde para azul. O apelido de Ruijerd entre os demônios é Dead End, significando que qualquer um que cruza com Ruijerd sempre encontra seu fim. Eles passam pelo posto de controle e entram na cidade. O trio entra em uma guilda, aliviado por ninguém reconhecer Ruijerd com o cabelo tingido. Eles decidem registrar seu grupo como aventureiros e nomeá-lo Dead End.
Eles começarão no Rank F e só podem aceitar trabalhos simples. Matar monstros começa a partir do Rank C, o que eles ainda não podem fazer. Um dos aventureiros zomba do grupo e diz para eles pegarem o trabalho de encontrar meu gato. Eles encontram uma pousada para dormir à noite. Dentro da pousada, eles encontram Kurt e os membros de seu grupo. O trio oferece uma aliança, mas Rudeus recusa educadamente, afirmando que querem permanecer um grupo de 3. Durante a noite, Rudeus começa a pensar em como o grupo ganhará dinheiro. Ele dorme e se vê novamente diante do Ser Divino. O Ser Divino o aconselha a aceitar o trabalho de encontrar o gato perdido, assegurando-lhe que a tarefa abrirá o caminho para eles. Rudeus acorda e vê Eris parada na janela, preocupada que talvez nunca consigam voltar para casa. Ainda assim, Rudeus a assegura de que conseguirão, acreditando que todos em casa também estão bem. Na manhã seguinte, eles aceitam a tarefa e começam a seguir o rastro dos gatos desaparecidos. Ruijerd usa seu terceiro olho para rastrear os gatos, levando-os a uma caverna. Ruijerd informa que os gatos estão dentro e eles descobrem que alguns gatos e animais de estimação estão trancados em gaiolas. 3 demônios logo chegam, parecendo ser os que estão sequestrando os gatos. Rudeus e seu grupo usam seu poder para prender os culpados na parede. O líder começa a falar mal, e Ruijerd não perde tempo em cortar sua cabeça, chocando a todos. Rudeus questiona por que ele matou o culpado, e Ruijerd diz que o cara fez muitas coisas ruins, e mereceu. Rudeus explica que ele não deveria tê-lo matado, mesmo sendo um homem mau. Rudeus comenta que as pessoas continuarão a desconfiar deles se ele agir de forma impiedosa. Os outros dois, Jalil e Viskel, descobrem que Ruijerd é um Superd, e quase morrem de medo. A dupla confessa que sequestrou os gatos e animais de estimação, esperando que os donos anunciassem que seus animais estavam desaparecidos, fingindo tê-los encontrado para receber a recompensa. Os culpados também são aventureiros e estão no Rank D, o que significa que podem aceitar trabalhos de Rank C. A regra da guilda é que você pode aceitar trabalhos que não sejam mais de um rank acima do seu. Rudeus decide que a dupla será poupada e, em troca, eles trabalharão para eles. Ruijerd inicialmente discorda, mas Eris consegue convencê-lo de que Rudeus sabe o que é melhor. Depois disso, Rudeus diz à dupla para pegar os trabalhos de Rank C e que seu próprio grupo pegará os trabalhos de Rank F. Eles então trocarão os trabalhos. Rudeus e seu grupo completarão a tarefa e receberão a recompensa. Rudeus também diz à dupla para espalhar o nome de seu grupo por toda parte, avisando que devem fazer isso bem, ou morrerão. A dupla está tão assustada que está disposta a seguir todas as instruções de Rudeus. De volta para casa, Poe escreveu uma carta para Rudeus. Aparentemente, Lilia, Aisha e Zenith estão desaparecidas. Norn ainda está sob seus cuidados, mas ele está indo para a terra natal de Zenith para informá-los. Ele também enviou cartas para todas as guildas que conhece e implorou para que o ajudassem a procurar sua família. Enquanto isso, Roxy descobriu sobre isso. Além disso, agora no continente dos demônios, Rudeus e seu grupo estão em uma missão para investigar um monstro misterioso na floresta petrificada. A recompensa associada à tarefa é razoável, então é importante que eles tenham sucesso na missão. No entanto, eles não têm ideia de que monstro é. À medida que avançam mais na floresta, encontram 2 outros grupos que estão na mesma missão. Os outros 2 grupos começam a correr para encontrar o monstro, já que a missão acabou de se tornar uma competição de quem chegar primeiro. Leva. Ruijerd sugere que sigam os outros grupos e tentem protegê-los. Eles são crianças e não sabem os riscos em que estão se metendo. As crianças logo encontram uma anaconda monstro, e isso se revela uma tarefa difícil para elas. Rudeus diz aos membros de seu grupo para não se envolverem, mas esperarem até o último minuto. Isso tornará o resgate mais importante e valioso para as crianças. As coisas estão saindo do controle, e Rudeus instrui os membros de seu grupo a avançarem. Eles atacam a anaconda e salvam as crianças, mas uma delas morre devido ao ataque da serpente. Ruijerd culpa Rudeus por isso, mas o membro do grupo da criança os impede de lutar e revela que eles são aventureiros e sabem que há riscos associados ao trabalho deles. As crianças agradecem ao grupo de Rudeus por vir salvá-los. Eles escoltam as crianças até um lugar seguro e se separam. Logo, ouvem gritos e correm para investigar, apenas para encontrar uma cobra de capuz vermelho, dizimando o outro grupo. Ruijerd diz que a cobra deve ser o monstro misterioso que eles estão procurando, porque é raro encontrar uma em florestas desse tipo. Rudeus pergunta se eles podem vencer, e Ruijerd confirma. A cobra ainda tem um dos aventureiros em sua boca, e Rudeus pretende salvá-lo. Rudeus e os membros de seu grupo conseguem derrotar a serpente com a ajuda do trabalho em equipe, mas o aventureiro não sobreviveu. Eles voltam para a cidade para encontrar Jelal e Visqual para que possam trocar o saque. Acontece que um aventureiro descobriu o esquema deles e quer aproveitar a situação. Ele quer que eles lhe paguem dinheiro para manter a boca fechada. Rudeus começa a pensar no que fazer. Eles não podem ter suas licenças revogadas porque isso significaria um inferno para eles. Nesse momento, Ruijerd remove a faixa da cabeça para revelar que ele é o infame Dead End. Todos ao redor ficam assustados e correm. O aventureiro exigindo suborno começa a tremer. Ruijerd o agarra pelo pescoço e avisa que virá atrás dele se chegarem à próxima cidade e descobrirem que sua licença foi revogada. Ele usa sua lâmina para cortar a bochecha do aventureiro para mostrar o quanto está falando sério. Enquanto isso, Ruijerd foge da cena. Depois disso, as crianças que Rudeus e seu grupo salvaram testemunham isso, e é evidente que estão assustadas. Rudeus olha para eles e exige saber por que estão com medo de Ruijerd.
As crianças percebem que estavam erradas e parecem desapontadas consigo mesmas. Mais tarde, Rudeus encontra Rudyard onde ele está escondido. A dupla tem uma conversa sincera e Rudeus agradece a Rudyard por salvá-lo de si mesmo. Ele estava pronto para matar o aventureiro ali mesmo, e Rudyard fez o que fez por causa disso. Rudyard sabe que Rudeus está pronto para fazer qualquer coisa para proteger Ares, então ele assegura que sempre estará lá para ajudá-lo e apoiá-lo. Rudeus diz o mesmo a Rudyard, e a dupla aperta as mãos. Depois disso, Rudyard raspa o cabelo e também esconde seu terceiro olho sob uma bolsa. Assim, as pessoas não o reconhecerão e não terão medo dele. Rudeus está feliz com o grupo, e ele revela que o alvo atual deles é chegar ao reino de Azura. Os outros dois membros concordam, e eles começam sua jornada para o reino de Azura. Roxy agora está familiarizada com dois dos antigos membros do grupo de aventureiros de Paul, Talhand e Elinalise. Eles vão ajudá-la a procurar por Rudeus e pela família desaparecida de Paul. Em seguida, Rudeus e seu grupo estão procurando uma maneira de sair do continente demônio. Eles querem ir para o continente Milis, e para isso precisarão viajar de navio. Ao chegarem ao porto, recebem notícias decepcionantes do capitão, que exige 200 moedas de ogro como taxa de transporte. Com uma quantia tão pesada exigida, o grupo decide recuar, reagrupando-se e elaborando um plano para arrecadar os fundos necessários antes de tentar a jornada novamente. Enquanto dorme naquela noite, Rudeus se encontra na dimensão da alma, onde geralmente se encontra com o Cara Pálido que se apresentou a Rudeus como uma entidade divina. O Cara Pálido diz a Rudeus que tudo poderia ter corrido bem para ele se ele apenas tivesse entregue os aventureiros desonestos às autoridades em vez de recrutá-los. Ele tem vagado no último ano por causa disso. O Cara Pálido então informa que ele encontrará uma pessoa faminta em breve e o aconselha a oferecer comida, prometendo uma recompensa em troca. No dia seguinte, Ares e Rudyard estão ocupados treinando quando Rudeus dá um passeio pela cidade. Ele logo encontra um mendigo, a quem todos se recusam a dar comida ou dinheiro. Rudeus se lembra das palavras do Cara Pálido e oferece ao mendigo a comida que tem com ele. O mendigo consome a comida rapidamente e tira as roupas que cobrem sua cabeça. Depois de ficar satisfeita, ela se apresenta como Kishirika, a grande imperatriz do mundo demoníaco. Ela é uma menina pequena, e Rudeus acredita que ela está apenas tentando satisfazer sua imaginação. Rudeus decide entrar na brincadeira dela e se ajoelha como um servo. Ela fica muito impressionada com isso e diz a Rudeus que está disposta a lhe conceder algo como recompensa. Ela diz a Rudeus para fazer um pedido. Rudeus pede dinheiro, mas ela não é capaz disso. Kishirika oferece dar a Rudeus o poder dos olhos do demônio. Ela segura a cabeça de Rudeus e empurra a mão em seu olho direito. Depois de terminar, o olho afetado de Rudeus muda de cor. E ele começa a se sentir estranho. O olho que ela acabou de lhe dar é o olho da previsão. Ela vai embora depois disso e diz a Rudeus que ele pode chamá-la sempre que precisar de ajuda. Rudeus caminha para casa e acidentalmente empurra um homem de lado, pois não está se sentindo bem. Nesse mesmo momento, algo cai de cima que teria atingido o homem. Acontece que o olho da previsão dá a Rudeus o poder de ver o futuro. Ele chega em casa para contar aos membros do seu grupo sobre o encontro. Uma semana depois, Rudeus já está se acostumando com seu novo poder. A quantidade de mana que ele concentra no olho muda o quanto ele pode ver no futuro. No momento, ele não consegue ver mais de 2 segundos no futuro. Para testar sua nova habilidade, ele tem uma sessão de treino com Ares na praia. Ele usa seu poder para calcular todos os movimentos de Ares e consegue derrotá-la. Ares se sente abatida por causa disso e vai para a pousada dormir. Mas este Rudeus força a sorte e tenta lutar contra Rudyard também, mas falha como um perdedor feio. Ao chegar em casa naquela noite, Rudeus percebe que Ares não está feliz com sua derrota, já que ela tem treinado muito. Ele se lembra de sua promessa de ajudar Ares a voltar para casa e decide agir. Ele se levanta, pega seu cajado e sai do quarto. Rudeus planeja vender o caro cajado mágico que Ares fez para ele, para que possam ter dinheiro para a passagem do navio. Rudyard diz para ele não fazer isso e que ele deve confiar em seu grupo. Eles encontrarão uma solução juntos. Assim que terminam a discussão, o homem que Rudeus salvou aparece e se apresenta como Galus Cleaner. Enquanto isso, Roxy e seus novos membros de equipe estão em uma guilda de aventureiros. Parece que quase todos os aventureiros sabem quem ela é. Afinal, ela é uma maga de água de rank A. Naquela noite, Roxy soube sobre Dead End e está ciente de que Dead End é um demônio muito implacável e que causa medo em qualquer um que entra em contato com ele. Ela suspeita que um grupo chamado Dead End deve saber algo sobre ele. A informação que circula é que Dead End é um grupo de 3, uma espadachim ruiva chamada Mad Dog Ares, Guard Dog Rudyard e Kennel Master Rudyard. No dia seguinte, Roxy está passando pela praia quando vê Ares e Rudyard praticando. Ela se esconde atrás de uma pedra para observá-los. Ela percebe que a dupla faz parte do grupo Dead End. No entanto, ela não consegue encontrar o mestre do canil lá. No entanto, Roxy fica assustada quando descobre que Rudyard é um super. Ela rapidamente foge de medo, passando por Rudeus, que permanece alheio à sua presença. Este incidente ocorre no mesmo dia em que Rudeus adquiriu seu olho da previsão. Depois disso, Roxy e seu grupo deixam a cidade para continuar sua missão de busca em outra cidade. Após isso, Galus propõe enviar Rudyard para longe do continente devido à sua posição. Em troca desse arranjo, Rudeus e Ares receberão passagem em um barco regular.
Além disso, o grupo deles terá que liberar algumas mercadorias ao chegar no porto de Zantou. Durante a viagem, Rudeus e Ares ficam enjoados constantemente, mas Rudeus usa seu poder para curar Ares e evitar que ela piore. Logo depois eles chegam ao continente Milis. Assim que puderem sair daqui, o próximo destino será o continente central. Rudeus acomoda Ares em uma pousada e diz a ela que precisa voltar para buscar Ruijerd. Rudeus segue para o esconderijo dos contrabandistas onde Ruijerd está sendo mantido. O líder dos contrabandistas diz a ele que Ruijerd foi amarrado porque estava tentando causar problemas. Rudeus caminha pelo porão e vê todas as pessoas sendo mantidas pelos sequestradores. Há pessoas da raça bestial, crianças sendo mantidas lá junto com um cachorro grande e branco. Rudeus é levado até onde Ruijerd está sendo mantido antes de Rudeus desamarrá-lo. Ruijerd revela que os sequestradores mataram uma das crianças. Ruijerd quer matá-los e salvar as crianças. Rudeus não tem objeção a isso. Ele corta as amarras e Ruijerd começa a trabalhar. Ele começa a eliminar os sequestradores enquanto Rudeus encontra as crianças e as liberta. Ele fala com elas na língua do povo das feras para que possam confiar nele. Pouco depois, Ruijerd chega para dizer a Rudeus que cuidou de todos os sequestradores que conseguiu encontrar. Eles podem sair pela saída mais próxima do porão. Nesse momento, as crianças lembram Rudeus que o cachorro não foi libertado. Rudeus diz a Ruijerd para cuidar das crianças enquanto ele volta para buscar o cachorro. Ele entra na cela do cachorro e descobre que ele está preso sob uma barreira mágica. Ele destrói a barreira e liberta o cachorro. O cachorro fica feliz e pula em Rudeus, que começa a brincar com ele. De repente, duas pessoas bestiais entram na cela e ficam surpresas ao ver Rudeus brincando com a besta sagrada. A pessoa bestial mais velha parece ser um chefe e o outro é seu filho. Diz derruba Rudeus no chão e ele acha difícil mover seu corpo. A dupla assume que Rudeus está entre os sequestradores e promete lidar com eles sem piedade. O chefe então diz a Diz para voltar à aldeia com Rudeus e a besta sagrada. Mais tarde, Rudeus está tentando dizer a eles que é inocente, mas Diz não está disposto a ouvir. Depois, Rudeus é preso na aldeia do povo das feras. A aldeia está no meio da floresta e ele também foi despido de suas roupas. Não importa o quanto ele tente dizer que é inocente, eles continuam jogando água nele. Rudeus está calmo porque sabe que os membros de seu grupo virão buscá-lo a qualquer momento. No entanto, já se passaram 3 dias e ninguém veio buscar Rudeus. Agora ele está preocupado que algo esteja errado. Dias depois, outro homem é trazido para a cela para se juntar a Rudeus. O homem é uma pessoa excepcionalmente engraçada e se apresenta como Guise. Rudeus diz a Guise seu próprio nome e Guise comenta sobre a familiaridade do nome. Ele diz que já ouviu o nome em algum lugar no passado. Acontece que Guise está preso porque foi pego trapaceando durante uma sessão de jogo. Surpreendentemente, a dupla se dá bem facilmente. Uma noite, a dupla ainda está discutindo em suas celas quando a aldeia de repente pega fogo. A aldeia está sendo atacada por bandidos e sequestradores. Rudeus liberta a si mesmo e Guise da cela. Ele pega suas coisas e decide ajudar os aldeões. Ele e Guise começam a atacar os bandidos. Usando magia, Rudeus apaga o fogo que devasta a aldeia. Nesse momento, Diz chega para ajudar. Ele é um guerreiro experiente, então os bandidos não têm chance contra ele. Ele passa por eles como se não fossem nada. Do nada, Galos aparece. Acontece que ele está por trás de tudo. Ele usou Rudeus como isca para atrair as pessoas besta. Ele conseguiu saber a localização da aldeia por causa disso. As crianças são vendidas por preços altos e ele pretende sequestrar o máximo de crianças que puder. Galos diz a Rudeus para se juntar a ele. Diz vai atrás de Galos, mas todos ficam surpresos quando Galos derrota Guise facilmente. Acontece que Galos é um espadachim experiente e usa uma técnica conhecida como Estilo do Norte. Rudeus fica com medo ao ver o quão poderoso Galos é. Ninguém parece ser capaz de lutar contra ele entre todos presentes na cena. Galos começa a se afastar quando não há ninguém para detê-lo. Nesse momento, a besta sagrada chega e ataca Galos. Rudeus apoia a besta e começa a lançar ataques mágicos em Galos. Rudeus tenta usar seu olho da previsão contra Galos, mas não parece ajudar. Galos fere Rudeus ao lançar uma faca em sua coxa. Ele está prestes a eliminar Rudeus quando a besta sagrada salta sobre ele e o distrai. Jesse também ajuda jogando sua espada em Galos. Isso dá a Rudeus a oportunidade de preparar um poderoso ataque mágico que ele então lança em Galos para derrotá-lo. Galos é derrotado, mas Rudeus está exausto e desmaia. Logo depois, Rudeus abre os olhos e vê Ruijerd e Ares. Ele também está cercado por pessoas besta que estão felizes em vê-lo. As pessoas besta pedem desculpas por não terem percebido que Rudeus era inocente. Ares diz que não conseguiram encontrar Rudeus antes porque estavam ocupados lidando com o chefe e procurando outros esconderijos de sequestradores. Ela planeja ansiosamente compartilhar suas aventuras com seu avô, sem saber que ele foi acusado de um crime e executado. Devido à estação das chuvas, Rudeus e os membros de seu grupo decidem ficar na aldeia até que a estação termine antes de continuarem sua jornada. Conforme os dias passam, Ares e a filha de Diz, Tona, se dão bem uma com a outra. Uma noite, Diz olha para o dedo de Ares e vê o anel que Ghislaine lhe deu. Ele exige saber onde ela o conseguiu. Ares diz a Diz que uma mulher fera chamada Ghislaine lhe deu. Então, Rudeus e Ares percebem que Ghislaine faz parte da tribo Dedoldia que reside na aldeia. Diz acredita que Ghislaine está morta, mas fica surpreso ao ouvir que ela ainda está viva.
Ele revela que Ghislaine é uma desgraça. Ela abandonou seus deveres. As palavras de Diz machucam Aerys e ela começa a defender Ghislaine. Ela diz que Ghislaine é uma pessoa muito diligente que sempre esteve lá por ela. Ela também foi sua mestra. Rudeus também se junta a Aerys para dizer a Diz que Ghislaine é respeitada. Ela agora é uma pessoa diferente de quem eles conheciam antes. Diz fica surpreso com isso. Ele nunca esperou que Ghislaine se tornasse uma pessoa admirável. Mais tarde, Tona vem encontrar Aerys. Ela quer que Aerys a ensine a usar a espada, assim como Ghislaine a ensinou. Tona então revela que Ghislaine é a irmã mais nova de Diz. Eventualmente, Tona se interessa por quem é Ghislaine e quer ser como ela. Aerys aceita treinar Tona. Diz e Rudeus estão observando Aerys e Tona treinarem juntas. Diz revela que sempre tentou fazer Tona treinar, mas ela nunca respondeu a ele. Ele está surpreso que ela agora esteja interessada por causa de Ghislaine. Com o passar dos dias, Tona continua a melhorar no seu treinamento. Um dia, Aerys diz a Tona que em breve partirá porque a estação das chuvas está quase acabando. Tona não quer que Aerys vá embora e isso causa uma disputa entre as duas. Naquela noite, Diz vem ver sua filha. Ele diz a ela para resolver as coisas com Aerys antes que ela vá embora, ou ela se arrependerá mais tarde por não ter falado com ela. Pouco depois, Tona se levanta e vai até o quarto de Aerys. Ela pede desculpas por ser egoísta, e Aerys a perdoa. O duo passa a noite juntos, pois Aerys e seu grupo partirão no dia seguinte. Na manhã seguinte, Diz pede a Aerys para lutar com ele antes de partir. Ele quer ver quanto treinamento Ghislaine deu a ela. O duo assume suas posições e se enfrenta apenas uma vez. Com isso, a dupla conclui seu treino na areia. O chefe despede-se do grupo com gratidão no coração. Eles dizem ao grupo que podem voltar sempre que quiserem. Assim que eles partem, Giz corre e se junta a eles na carroça. Ele revela que conseguiu escapar e fugiu. Ele diz que está indo para o país de Mylis, onde o grupo também está indo. Eles passam por um monumento aos 7 grandes poderes. Giz explica que há rumores de que os 7 são os lutadores mais fortes do mundo, começando pelo número 1, o deus da técnica, o deus dragão, o deus da batalha, o deus demônio, o deus da morte, o deus da espada e o deus do norte. Ao perguntar, Rugied revela que ele nem sequer está à altura dos padrões dos 7 seres. Rudeus está preocupado que existam pessoas ainda mais habilidosas do que Rugierd, no entanto, ninguém se deparou com elas nos últimos tempos. O grupo logo chega aos arredores da capital de Mylis. Diz desce e se separa do grupo. Ele diz a Rudeus para visitar a guilda dos aventureiros quando estiver livre. Depois de se acomodarem naquela noite, Rudeus diz a Rugierd e Aerys que agora precisam manter a cabeça no lugar até chegarem ao continente central. Isso significa que eles precisarão embarcar em outro navio. Depois de 1 ano e meio no continente demônio, eles finalmente chegaram a territórios humanos. Rudeus sugere que seria ótimo para eles enviar cartas aos seus familiares e dizer que estão seguros. Aerys revela que ela e Rugierd sairão no dia seguinte para caçar goblins. Enquanto isso, Rudeus está livre para tirar o dia de folga. No dia seguinte, Rudeus está ocupado escrevendo uma carta para seu pai quando vê alguém sendo levado em um cavalo. Ele conclui que a pessoa foi sequestrada. Ele começa a debater se deve interferir ou não. Ele finalmente decide ajudar o pobre homem. Ele segue o sequestrador e o rastreia até uma casa. Rudeus então percebe que há outros homens na casa também. Com isso, ele decide ficar nas sombras até ver uma calcinha feminina em uma caixa. Ele não consegue esconder sua empolgação, e isso faz com que os homens o localizem. Rudeus não tem escolha a não ser lutar contra os homens. No entanto, ele cobre o rosto com a calcinha e a faz agir como uma máscara enquanto inala o cheiro que vem dela. Ele então nocauteia os sequestradores. Ao olhar para a pessoa que foi sequestrada, Rudeus a acha familiar. Nesse momento, 2 aventureiros entram no prédio e começam a atacá-lo. Então, Rudeus continua a desviar deles e os derruba. Segundos depois, um homem que parece ser o líder dos aventureiros entra. Ele está bêbado, mas parece ser alguém muito habilidoso. Ele saca sua espada e avança em direção a Rudeus. Ele tenta detê-lo, mas tudo o que ele lança contra ele acaba sendo inútil. O líder se aproxima dele e corta a máscara no rosto de Rudeus para revelar sua identidade. Nesse momento, o líder deixa cair a espada e chama Rudeus pelo nome. Rudeus olha para cima e descobre que a pessoa à sua frente é seu pai. Ele parece diferente por causa da barba. Eles vão até a guilda para conversar. Paul está feliz em ver seu filho e pergunta se ele viu a carta que enviou. Rudeus diz o contrário e começa a narrar como sobreviveu ao continente demônio e se encontrou onde está. Rudeus torna a história interessante e Paul o interrompe. Paul acredita que Rudeus tem se divertido enquanto as coisas estão desmoronando. Então, Paul pensa que seu filho não passou por dificuldades. A discussão esquenta e a dupla acaba se agredindo. Rudeus diz que não tem ideia das coisas que aconteceram. Nesse momento, Norne aparece e impede Rudeus de bater em seu pai. Rudeus tenta se apresentar a Norne, mas ela não quer ouvir. Tudo o que ela podia ver era um valentão batendo em seu pai. Rudeus se levanta e está prestes a sair quando Paul lhe diz que ele não foi o único que foi teletransportado. Foi um desastre de teletransporte e toda a vila foi afetada. Paul revela que todos os membros da família estão desaparecidos, exceto Norne. Ele formou um grupo de resgate e busca para encontrar sua família.
Rudeus volta para a pousada e parece miserável. Aerys e Ruigerd voltam e ficam chocados ao ver Rudeus todo triste. Aerys exige saber o que aconteceu. Rudeus então revela que seu pai está na cidade e eles tiveram uma briga. Aerys fica furiosa por Paul não ter visto o filho por muito tempo e ter a audácia de tratá-lo como lixo quando finalmente o viu. Ela está prestes a sair para encontrar Paul, mas Ruigerd a impede e diz para ela confortar Rudeus. Mais tarde, Aerys senta-se mais perto de Rudeus e tenta confortá-lo. Mesmo sem saber, isso funciona. Mais tarde, Paul senta-se na guilda relembrando sua família desaparecida, o que o leva a se tornar um homem bêbado e deprimido. Nesse momento, Gizzy entra no prédio e encontra Paul bebendo até morrer. Acontece que Paul e Gizzy se conhecem. Gizzy repreende Paul pela forma como ele tratou Rudeus. Paul se defende dizendo que Rudeus estava se divertindo enquanto o mundo desmoronava. Gizzy tentou explicar que a sobrevivência de Rudeus no continente demônio é impressionante. Ele enfatiza a idade e as conquistas de Rudeus, afirmando que ele está fazendo coisas notáveis para um garoto de 11 anos. Gizzy argumentou que Rudeus pode ter retratado sua jornada como divertida para poupar as preocupações de seu pai. Dominado pela culpa, Paul é aconselhado por Gizzy a se reconciliar com seu filho. Na manhã seguinte, Paul, tendo raspado a barba, se aproxima de Rudeus e pede desculpas por seu comportamento. Ele revela o desastre generalizado que afeta cidades e vilarejos, incluindo a cidade de Aerys. Paul pretende cumprir sua promessa de levar Aerys para casa e depois procurar sua família desaparecida. Rudeus, entendendo as dificuldades de seu pai, o perdoa, levando a uma reunião emocional. Pai e filho têm uma conversa sincera que resulta em lágrimas e desculpas mútuas. Mais tarde, no quarto de Rudeus, Aerys chega e expressa sua surpresa. Rudeus a tranquiliza dizendo que tudo está resolvido e Paul pede desculpas a Aerys pelo transtorno. Rudeus compartilha o que aprendeu com seu pai e Aerys, preparada para o pior, aceita a situação. Na manhã seguinte, Rudeus e seu grupo se preparam para deixar a cidade. Norne é formalmente apresentada ao irmão. Rudeus se despede de seu pai, que fornece o dinheiro para a passagem do navio. Após a partida de Rudeus, Gizzy chega e Paul expressa sua gratidão. Em seguida, Aerys fica enjoada de novo enquanto estão a caminho do continente central. Rodeus também é afetado, mas ainda consegue se segurar sozinho. Ruigerd nem é afetado e se pergunta por que Rudeus e Aerys ficam enjoados toda vez. Na cena seguinte, Roxy está discutindo com o aventureiro Nokopara, que tentou cobrar subornos de Rudeus e seus companheiros no passado. Parece que Roxy conhece Nokopara e agora está no continente demônio. Nokopara diz que Roxy mudou de como ele costumava se lembrar dela. A reputação de Roxy disparou e agora as pessoas esperam muito dela. Nokopara então fala sobre o grupo Dead End que o impediu de aceitar subornos há 2 anos. Ele não entra em detalhes e pergunta se Roxy visitou seus pais. Ela diz que não visitou e talvez não o faça. Roxy está receosa de visitar sua aldeia novamente. Ela fugiu porque não conseguia usar telepatia como o resto do seu povo. A tribo dela é capaz de usar telepatia e Roxy é uma exceção. Nokopara aconselha a fazer as pazes com a família antes que seja tarde demais. As palavras de Nokopara tocam Roxy e ela decide visitar sua aldeia. Ela chega à entrada da aldeia, mas está muito nervosa para entrar. Ela vê algumas crianças brincando e isso a lembra de sua infância. Uma das crianças se machuca e ela usa sua magia para curá-lo. As crianças começam a encarar Roxy. Ela sabe que estão tentando se comunicar com ela telepaticamente, mas ela não tem essa habilidade. Ela fica ansiosa e foge. Roxy vai para a casa dos pais. Seus pais ficaram chocados ao ver Roxy. Seus pais começam a agir de forma amigável, mas Roxy não parece interessada. Ela diz aos pais que está prestes a ir embora. Seus pais imploram para que ela pelo menos passe a noite. Sua mãe pergunta quando poderá vê-la novamente. Roxy diz diretamente que virá nos próximos 50 anos. A mãe dela está apenas feliz por ter visto a filha. Ela começa a chorar descontroladamente. Roxy olha para o canto da casa e vê os brinquedos com os quais brincava quando era criança. Seus pais ainda mantinham tudo. Ela se lembra de como tudo era quando era criança. Ela era uma excluída porque não conseguia se comunicar telepaticamente, mas seus pais nunca se importaram com isso. Com todas as memórias voltando, Roxy fica emocionada e também começa a chorar. Ela abraça sua mãe e seu pai se junta a elas. Roxy então pede desculpas por ter saído sem se despedir. Roxy acorda na manhã seguinte e percebe que passou a noite com seus pais. Roxy então diz aos pais que está feliz por vê-los, mas ainda precisa ir embora porque está procurando por seu aprendiz. Nesse momento, seus pais contam a ela sobre Rudeus e seu grupo que visitaram há 2 anos. Seus pais revelam que Rudeus estava viajando com um Superd. Então, Roxy percebe que Rudeus é o 3º membro do Dead End Party. Depois de se despedir, Roxy parte, feliz por Rudeus estar seguro. Ela agora pode continuar confortavelmente em sua missão de encontrar a família desaparecida de Paul. Depois disso, Roxy e os membros de seu grupo seguem em direção ao noroeste do continente demônio. Ela precisa verificar todas as cidades do continente demônio uma por uma, para eliminar todos os possíveis lugares onde Zenith e o resto possam estar. Em seguida, Rudeus se vê conversando com o cara pálido novamente. Rudeus então diz ao cara pálido que quer saber onde estão os membros de sua família. O cara pálido então faz Rudeus prometer que começará a confiar nele se ele lhe der uma dica que o reunirá com sua família.
Rudeus não faz a promessa, mas diz que vai tentar. O cara pálido então mostra a Rudeus uma cena de como ele encontrará Aisha. Ele diz que Aisha e Lilia estão sendo mantidas no reino de Chiron. O cara pálido diz a Rudeus para não contar a Aisha seu nome verdadeiro quando a encontrar. Ele deve usar um pseudônimo e permitir que Aisha explique sua situação para ele. O cara pálido diz a Rudeus para escrever uma carta e entregá-la ao Palácio Real. Fazendo isso, ele poderá resgatar tanto Lilia quanto Aisha. Rudeus volta ao normal após obter essa informação. Logo depois, Rudeus e seu grupo chegam ao continente central. Rudeus diz ao seu grupo que Lilia e Aisha estão sendo mantidas no reino de Chiron. Ele está aliviado por Rudyard e eles não terem perguntado como ele obteve essa informação. Eles então concordam em ajudá-lo a recuperar sua família e seguem para o reino de Chiron. Rudeus se senta, escreve uma carta e a envia para o Palácio Real. Ele acredita que a pessoa para quem está escrevendo é Roxy. Afinal, a última vez que ele ouviu falar de Roxy, ela estava no reino Chiron. Rudeus está andando pela cidade quando vê 2 guardas segurando Aisha. Eles pegaram uma carta dela, mas ela conseguiu recuperá-la. Rudeus usa seu poder para prender os guardas, mas eles parecem saber quem ele é por causa da magia. Os guardas chamam reforços, mas Rudeus consegue escapar junto com sua irmã. Aisha se apresenta e Rudeus fica impressionado com seus bons modos. Rudeus se apresenta com um nome falso, usando o nome Cavaleiro da Lua Sombria, mas imediatamente se arrepende de ter escolhido um nome tão embaraçoso. De repente, Aisha pede um favor a Rudeus, e ela tem o plano de enviar uma carta para Paul para salvar sua mãe. No entanto, Rudeus descobre que ela tentou contatar Paul, mas os soldados sempre roubam sua carta. Rudeus pergunta se ela tem mais alguém em quem possa confiar. Ela responde que tem um irmão mais velho, mas não pode contar com ele. Rudeus descobre que ela encontrou sua caixa secreta com o tesouro de Roxy e ficou enojada com Rudeus. Além disso, ele percebe que Aisha é muito inteligente para uma menina de 6 anos. Além disso, Rudeus descobre que ela também sabia sobre seus maus comportamentos no passado e ficou muito envergonhado de ser chamado de esquisito por sua irmãzinha. Como resultado, ele percebe por que não podia revelar sua verdadeira identidade. Como cavaleiro, Rudeus explica aos amigos que queria corrigir a má impressão mostrando seu lado bom para sua irmãzinha. Depois disso, eles querem bater nos Cavaleiros Reais, mas Rudeus os impede e diz que devem esperar a resposta de Roxy. Na manhã seguinte, ele estava dormindo, mas um cavaleiro apareceu. Ginger se apresentou e disse que é membro da Guarda Real. Então Rudeus soube que Roxy o convidou para o Palácio Real e ele ficou muito feliz ao ouvir as palavras. Rudeus trocou de roupa e informou seus amigos que os apresentaria a Roxy mais tarde. Então Eris pediu para ele ter cuidado, e Rudeus ficou nervoso que Aisha pudesse acordar. Em seguida, Ginger disse a Rudeus que seu mestre frequentemente se gabava dele ser um gênio. Rudeus ficou feliz com as palavras e foi guiado para uma sala suspeita. De repente, Ginger pegou todas as suas coisas e ele estava pronto para ver Roxy novamente. Rudeus recebeu permissão para entrar na sala, mas em vez de Roxy, ele foi saudado pelo príncipe do reino Chiron. De repente, ele vê Lilia amarrada no chão, o que o deixa muito confuso. Um dos cavaleiros engana Rudeus e ele cai em um buraco profundo. Além disso, ele não conseguiu escapar e tentou usar seu feitiço de fogo para destruir a barreira invisível. O príncipe Pax aparece e diz a ele que o círculo mágico é uma barreira de classe rei que ele construiu para capturar Roxy. Então, ele se apresenta como o 7º príncipe do reino. Rudeus descobriu que Roxy deixou o reino, e ele só quer usar Rudeus como isca para atrair Roxy para sua armadilha. Além disso, Pax disse que usará Roxy como seu brinquedo pessoal. Rudeus ainda está preso no buraco quando o 3º príncipe de Chiron, Zanoba, vem vê-lo. Ele tira um amuleto de Rudyard que encontrou dentro da bolsa de Rudeus. Ele quer saber quem o fez, mas Rudeus mente, dizendo que não sabe. Zanoba então tira um amuleto de Roxy que Rudeus fez há muitos anos. Zanoba fala sobre a semelhança e revela seu desejo de saber quem é o artista. Zanoba começa a apontar todos os detalhes da estátua e por que ele está apaixonado pela obra de arte. Enquanto ele explica todos os detalhes, Rudeus percebe que algo está faltando na axila. Zanoba percebe que o pequeno detalhe que está faltando estragou a beleza da arte. Inconscientemente, Rudeus diz que pode consertar. Isso entrega Rudeus, e Zanoba consegue descobrir que ele é o artista que fez a figura. Ele começa a implorar para Rudeus consertar e está disposto a fazer qualquer coisa. Ele tenta tocar Rudeus, mas a barreira o impede. Enquanto isso, alguns dos guardas do palácio estão se encontrando com Eris e Rudyard. Eles informaram a dupla que Rudeus está sendo mantido nas masmorras do palácio. Eles querem que a dupla ajude a resgatar suas famílias. Além disso, Rudyard está confuso e pede aos guardas que expliquem melhor. Os soldados dizem à dupla que Pax sempre mantém suas famílias como reféns para fazer os guardas cooperarem. A dupla concorda em ajudá-los. No entanto, Eris terá que ficar para cuidar de Aisha. Rudyard usa seu 3º olho para guiá-lo até a localização de Rudeus, então ele não precisa que os guardas o sigam. De volta ao palácio, Zanoba se ofereceu para fazer algo sobre Pax para que Rudeus possa ser libertado. Ele vai até o quarto de Pax e o arrasta pela cabeça até as masmorras. Enquanto isso, Aisha e Eris estão à distância e podem ver Zanoba. Aisha revela que Zanoba é conhecido como o Príncipe Decapitador e ele é um tanto forte.
Zanoba segura a cabeça de Pax com força e ameaça quebrá-la se ele não libertar Rudeus. Pax diz aos guardas para lutarem contra Zanoba se importarem com suas famílias. Eris diz a eles que não devem ouvi-lo, já que Ruigerd já foi salvar suas famílias. Os guardas juram lealdade a Zanoba e Pax não tem escolha a não ser fazer o que Zanoba diz. Descobrimos o quão forte Zanoba é quando ele facilmente quebra o braço do irmão. Depois que tudo foi resolvido, Rudeus narra como tudo aconteceu. Acontece que Ginger foi quem deu a Zanoba a estatueta porque ele sabe que Zanoba é obcecado pelo artista. Esta é a razão pela qual ele conseguiu escapar e as famílias dos soldados também foram resgatadas. Mais tarde, Lilia dá a Rudeus o pingente que Sylphiette fez para ele. Ela pretendia enviá-lo, mas não conseguiu. Lilia está feliz que Rudeus está seguro e o abraça. Nesse momento, Aisha corre até Rudeus para perguntar se ela pode acompanhá-lo. Em sua jornada, ela ainda não sabe que Rudeus é seu meio-irmão. Rudeus encontra uma maneira fácil de recusar a proposta de Aisha. Ele então dá a ela um protetor de cabeça para ela guardar. Aisha e Lilia seguem seus próprios caminhos enquanto Rudeus e seu grupo seguem o deles. À medida que a carroça se afasta, Aisha surpreende a todos quando chama Rudeus de irmão mais velho. Acontece que ela estava ciente, mas decidiu fingir também. Mais tarde, Zanoba e Pax foram exilados do reino por causa do incidente que aconteceu. Enquanto Rudeus e seu grupo continuam sua jornada, Eris treina mais intensamente a cada dia. Após uma de suas sessões de treinamento, Ruigerd elogia Eris, agora considerando-a uma guerreira forte com muito potencial. Eles continuam sua jornada pelas montanhas nevadas, encontrando alguns dragões voando no céu. Ruigerd diz às crianças que os dragões são muito poderosos e que será necessário o mais forte dos 7 grandes poderes para derrotar um grupo deles. O trio começa a passar por um túnel na montanha quando, de repente, Eris e Ruigerd congelam como se tivessem visto um fantasma. Rudeus fica surpreso porque está tentando entender o que está acontecendo. 2 figuras aparecem de repente à distância, um homem e uma mulher usando máscaras. Quando o homem e a mulher passam por eles, Ruigerd diz a Eris e Rudeus para não se moverem. Do nada, o boi que carregava suas cargas se assusta e pula do penhasco. O homem e a mulher param imediatamente. O homem chama os nomes de Ruigerd e Eris, chocando-os. O homem diz que conhece a dupla, mas não sabe quem é Rudeus. Ruigerd fica na defensiva e exige saber como o homem conhece seu nome. O homem e a mulher dizem que não importa e começam a ir embora. Nesse momento, Rudeus para e se apresenta. O homem revela que não faz ideia de quem ele é. Paul deveria ter 2 filhas e nenhum filho. O homem em questão é revelado como Orsted. Ele fica surpreso que Rudeus consegue olhá-lo nos olhos, ao contrário dos outros 2. Rudeus pergunta se ele sabe sobre a catástrofe de Mana, ao que ele responde que não. Rudeus se vira e está prestes a começar a ir embora quando Orsted pergunta se ele conhece o cara pálido. Rudeus diz que sim, e imediatamente Orsted vem correndo com um ataque feroz. Ruigerd consegue bloquear o ataque inicial, mas logo descobre que não é páreo para Orsted. Ruigerd luta bravamente, mas Orsted o derruba. Eris também tenta lutar contra Orsted, mas ele facilmente a joga contra a parede. Orsted incapacita Rudeus e diz para ele dar uma mensagem ao cara pálido enquanto morre. Orsted revela que é o deus dragão e promete matar o cara pálido, também conhecido como o deus homem. Rudeus cai no chão e começa a sangrar pela boca e nariz enquanto Orsted se afasta. No entanto, ele consegue se levantar e ataca Orsted com um ataque mágico total. Orsted bloqueia todos os ataques, mas Rudeus continua atacando apesar de estar à beira da morte. Orsted fica surpreso com a quantidade de mana que Rudeus possui. Ele compara seu poder ao de Laplace, o deus demônio. Eventualmente, Orsted se aproxima dele. Ele empurra a mão no peito de Rudeus e o deixa para morrer. Eris começa a chorar que Rudeus está morrendo. Rudeus se encontra na dimensão do cara pálido. O cara pálido afirma que o ser dragão é muito poderoso e está até no nível dele. O cara pálido diz que não poderia ter avisado Rudeus sobre ele porque não consegue rastrear os movimentos de Orsted. Ele tem uma maldição que o impede de fazer isso. Ele também tem outras 3 maldições. Um deles faz com que toda criatura viva tenha medo dele. Esta é a razão pela qual Ruigerd e Eris ficaram aterrorizados com ele. Rudeus provavelmente não tem medo dele porque não é deste mundo. Ruigerd também tem uma maldição por causa da lança. Laplace passou sua maldição para a lança e a deu ao Superd. A maldição está lentamente deixando Ruigerd porque ele raspou o cabelo. A maldição logo se dissipará à medida que ele continuar a trabalhar duro. O cara pálido acrescenta ainda que Orsted é o mais poderoso entre os 7 grandes seres. Ele está classificado apenas em 2º lugar, mas se ele enfrentar o ser da técnica, ele vencerá, pois seu poder é tão grande que ele pode até destruir o mundo. Mas as maldições sobre ele o impedem de fazer isso. Rudeus acredita que já está morto, mas o cara pálido diz a ele que está errado. Rudeus logo abre os olhos e vê Eris acima dele. Eris fica aliviada ao vê-lo vivo. Ela então revela que Orsted voltou para lançar um feitiço de cura nele. A mulher mascarada com Orsted disse algo a ele que o fez voltar para curar Rudeus. Orsted chama a mulher pelo nome, Nanahoshi. Orsted assegura-lhes que Ruigerd ficará bem. Eris está aliviada por Rudeus estar seguro e começa a chorar. Rudeus a abraça, grato por ainda estar ao lado dela.
Depois que Rudeus acorda de um pesadelo sobre Orsted, ele encontra Rudyard olhando por ele e Aerys. Ele então conta a Rudyard tudo o que sabe sobre o cara pálido, revelando que a maldição sobre ele em breve será levantada e as pessoas começarão a se sentir muito confortáveis ao redor de Rudyard. Rudyard parece aliviado, e a felicidade é evidente em seu rosto. Logo depois, eles chegam à cidade natal de Rudeus apenas para encontrar nada restando da vila. Tudo e todos se foram. Rudeus relembra as memórias que teve na aldeia com sua família. Assim que Rudyard vê que cumpriu sua promessa de levar a dupla de volta à sua terra natal, ele revela suas intenções de partir para outra aventura. Ajoelhando-se, ele agradece a Rudeus por toda a sua ajuda, pois as pessoas não têm mais medo dele ou da raça Superde. Aerys irrompe em lágrimas, expressando sua profunda tristeza com a perspectiva de sentir falta de Rudyard. Apesar de sua relutância, Rudyard não tem escolha a não ser partir. Rudeus diz a Rudyard que ele pode ficar com o pingente que lhe deu, o mesmo pingente que Roxy deu a Rudeus. Rudyard se despede e o trio experimenta uma despedida dolorosa. Mais tarde, Aerys e Rudeus chegam à terra natal de Aerys e descobrem que sua terra natal também desapareceu. Além disso, tudo o que resta é um acampamento de tendas onde as pessoas estão vivendo agora. Enquanto passam pelo acampamento, eles veem Ghislaine em uma das tendas. Eles ficam chocados ao vê-la, e isso se aplica a Ghislaine também. Eles se encontram e Ghislaine fica feliz em ver que a dupla está viva. Um dos chefes da família, Alphonse, também está com Ghislaine. A dupla é levada para o acampamento para ser informada de tudo o que aconteceu enquanto estavam fora. Os pais de Aerys estão mortos. Sauros foi culpado pelo cataclismo de Mana e foi executado. Como Aerys já estava preparada para isso, ela não parece muito chocada. Alphonse então revela que um dos parentes distantes de Aerys expressou seu desejo de tomar Aerys como concubina. Isso deixou Ghislaine irritada com tudo o que Alphonse está dizendo, mas Aerys diz para ela se acalmar. Depois de ouvir tudo isso, Aerys diz para eles saírem da sala e a deixarem sozinha. Rudeus sai da tenda e Ghislaine mostra a ele o quadro onde escreveram os nomes de todos que desapareceram. Eles também têm um quadro para aqueles que já estão mortos. Rudeus verifica a lista e descobre que sua mãe e Sylphiette ainda estão desaparecidas. Isso é uma espécie de esperança para Rudeus, pois elas ainda podem ser encontradas. Mais tarde naquela noite, Rudeus está em sua tenda quando Aerys entra e expressa seu desejo de dormir com ele. Rudeus diz a Aerys que ainda não tem 15 anos e que eles concordaram em esperar até lá antes de se aproximarem, mas Aerys diz que as coisas mudaram e que ela quer estar com ele agora. Rudeus pensa que Aerys pode estar se sentindo vulnerável, mas ela insiste que está bem. Ela empurra Rudeus suavemente para a cama e eles compartilham um momento especial juntos, aproveitando completamente. No dia seguinte, Rudeus acorda feliz e se espreguiça do lado de fora. Ao retornar, Aerys não está em lugar nenhum. Ela deixou uma nota com seu cabelo cortado, revelando que está partindo em uma jornada com Ghislaine. Quando Rudeus pergunta ao Alphonse, ele se mantém reservado, respeitando o desejo de Aerys de não revelar seu destino. Rudeus se afasta, lágrimas escorrendo pelo rosto. Nos dias que se seguiram, Aerys acordou e Ghislaine disse a ela que estava tudo bem continuar dormindo. Aerys começou sua jornada para se tornar uma grande mestre da espada. Enquanto isso, Rudeus lembrou-se de um período difícil na escola quando os valentões o maltratavam, levando-o a evitar a escola completamente. Apesar das tentativas de seus pais para animá-lo, Rudeus permaneceu em seu quarto sentindo-se perdido. Alphonse tentou ajudar, sugerindo trabalho perto do rio, mas Rudeus continuou deprimido. Alphonse mais tarde mencionou um falso relatório sobre o acidente de Aerys para encorajar Rudeus a se levantar, mas Rudeus o mandou embora. Do lado de Aerys, ela lutou bravamente contra monstros e Ghislaine questionou sua decisão. Comerciantes agradeceram a Rudyard por salvá-los, descobrindo que ele fazia parte do Dead End Party. Aerys falou muito bem de Rudeus, expressando sua confiança nele. Mais tarde, Paul se reuniu com sua filha, Aisha, e Lilia chorou de alívio. Norne então perguntou sobre sua mãe desaparecida. Roxy, agora ciente do paradeiro da família de Rudeus, tentou encontrar Zenith na cidade de Rapt. Ela soube que Rudeus parecia mal. Roxy informou Elinalise sobre a sobrevivência de Zenith e a depressão de Rudeus, mas acreditava que ele superaria isso. Rudeus, sentindo-se solitário, lembrou-se com carinho dos treinos com sua mãe e decidiu encontrá-la, movido pelo amor dela. Obrigado por assistir até aqui, meus caros homens de cultura. Comentem em Trap se algum de vocês foi dispensado como Rudeus e inscrevam-se no canal para mais resumos cheios de enredo.